Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe a você e a sua família ricamente em mais este dia. O desejo de nosso Deus e Pai, temos que destacar essa palavrinha Pai, por quê? Porque como Pai, Ele tem uma tremenda alegria de ver os seus filhos abençoados, felizes e satisfeitos. E ainda que estejamos neste mundo, onde há muitas lutas, o nosso Pai Celeste, porque Ele é Pai, é mais do que Deus, é Pai, Ele está conosco para nos ajudar, nos capacitar, nos fortalecer e fazer com que a gente vença qualquer problema nesta terra. Pode ser difícil aos olhos humanos, até impossível, mas para Deus, o nosso Pai, nada é impossível. E também a Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê nesse nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus! Ele vai fazer você ter uma reviravolta na sua vida, pode ter certeza disso se você confiar, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal, se você ainda não fez, ative o sininho das notificações, para que você possa ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, está bem? Olha só, a Bíblia fala de um grande homem de Deus chamado Elias. Elias o profeta, o grande profeta do Antigo Testamento, aquele homem que fez tantas maravilhas pelo poder de Deus, multiplicou o azeite e a farinha da viúva, que não tinha mais nada para comer, mas conforme a direção de Deus através de Elias, houve fartura naquela casa. Elias ressuscitou o filho dessa mesma viúva que havia falecido e ele ressuscitou. Elias bateu o seu manto no Rio Jordão e o rio se separou, se abriu para que ele e o seu ajudante Eliseu pudessem passar. Elias, ele foi arrebatado. Elias é uma das duas pessoas ditas na Bíblia que não passou pela morte física. A primeira foi Enoque, lá no comecinho da história, lá em Gênesis. E a segunda pessoa é Elias, ele foi até o paraíso sem passar pela morte física. Quer dizer, na vida de Elias houve muitos milagres. Ele, por exemplo, orou para que não chovesse sobre a terra e por 3 anos e meio não choveu, nem uma gota d'água. E depois ele orou de novo e a chuva veio. Olha o poder da oração de uma pessoa assim como Elias. E eu sei que você pode pensar, né? Ah, pastor, mas Elias era Elias, né? Elias foi um homem de Deus muito poderoso. Elias era especial, era um Superman da fé, né? E você vai ver na Bíblia, não. Sim, ele era um homem de Deus, Deus usava muito, mas ele era um homem, uma pessoa como você e eu, também com as suas falhas, também com os seus defeitos, com os mesmos sentimentos. Como seres humanos, nós somos iguais, não é? Agora, a diferença era que Elias, apesar de ser um ser humano, cheio de falhas e defeitos, como você vai ver daqui a pouquinho, ele se apegava a Deus e não desistia. Mesmo quando ele tinha tudo para desistir, ele não desistiu, ele se apegou com Deus, obedeceu a Deus e Deus o honrou. Vou ler o texto para você aqui na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo de número 17. Olha o que diz o texto. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Gente, o Tiago aqui, ele usa o exemplo de Elias para mostrar primeiro o poder da oração. Porque no versículo 16, ele fala, no finalzinho do versículo 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quer dizer, a súplica quer dizer oração. A oração que um justo faz
tem muito poder. E quando ele fala justo aqui, não é no sentido de apenas fazer obras de justiça, né? Quando ele fala justo aqui, não quer dizer ser uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que crê em Deus de todo o seu coração. E sempre que se encontra em falhas, procura corrigir. E sempre que vê que está fazendo alguma coisa que não é conveniente, corre para Deus, pede perdão, se acerta e anda reto a partir daquele momento. Essa pessoa é que é chamada de justa. Porque a Bíblia diz, muito pode a súplica de um justo, né? Muito pode pela sua eficácia, quer dizer, funciona, a oração de uma pessoa justa funciona. E aí ele cita Elias como exemplo de justo, que era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quando Tiago fala isso, a gente lembra do que aconteceu com Elias. Elias, um homem poderoso em obras de milagres, né? Uma fé tremenda. Certa vez, Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, ficou com raiva de Elias e mandou avisar Elias que ela ia pegar ele e ia matar ele. Era uma mulher cruel. Jezabel era uma mulher muito cruel. E ela ficou com ódio de Elias, que mandou avisar, eu vou pegar você e vou matar você. Os meus soldados vão te caçar e vão acabar com a tua vida. Sabe o que aconteceu com Elias? Ora, como um homem de fé, um homem tremendo em obras milagrosas, o que ele devia ter feito? Confiado em Deus, né? Confiado em Deus, continuado a fazer a obra de Deus, continuar a fazer o que Deus mandou. Mas sabe o que Elias fez? Diz a Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, que Elias, ele ficou com medo. Ele ficou com medo e fugiu para o deserto. Ele entrou numa caverna e ficou lá que nem um bicho assustado, um bichinho acuado, com medo. E ele chegou até a pedir a morte. Ele ficou tão abatido que ele chegou a pedir a morte, falou para Deus, Deus, me mata, me leva porque eu estou com medo. E olha que situação, gente, tá vendo? Por isso que a Bíblia diz aqui em Tiago que ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, porque também quando os problemas difíceis se levantam contra a gente, a primeira coisa que acontece é a nossa carne ter essa inclinação para ter medo, né? Para ficar em dúvida, para ficar ansioso, nervoso, irritado, preocupado, não é verdade? Essa é a primeira inclinação da carne. Mas a gente não precisa ficar assim. Já que nós temos essa lição na Bíblia, né? Então nós podemos reagir. Então Elias estava lá naquela caverna, estava lá assustado, de repente pode ser o seu caso, né? De repente a Jezabel, entre aspas, né? Quer dizer, um problema que surgiu na sua vida te deixou assustado, acuado, você perdeu a alegria de viver, a vontade de viver, já não quer mais ir para a igreja porque aconteceu algum problema. Você amava ir para a igreja, ouvir a palavra, louvar ao Senhor, orar em línguas até, né? E de repente, porque aconteceu um problema na sua vida, você ficou desanimado ou desanimada, você ficou desgostoso, desgostosa, ou com medo, não é? E perdeu aquele pique, e perdeu aquela luz. Não é que perdeu a luz, vamos dizer assim, a luz diminuiu um pouco, não é? Ficou mais fraca, e você aí talvez esteja até como Elias. Do modo como o texto bíblico, lá no primeiro livro dos Reis relata, dá a impressão que Elias até ficou deprimido, ou com depressão, depressivo, né, na verdade, né? Ele ficou com depressão, porque ele só queria dormir. Ele queria dormir e não queria sair dali. Mas Deus tinha uma obra para ele fazer. Deus tinha uma obra. Veja, Elias não ficou assim porque ele era ruim. Não, ele ficou assim porque ele era um ser humano. E ele, naquele momento, não vigiou, né? Ele falou até bobagem, Senhor, eu quero morrer porque não tem mais sentido, né? E outra coisa que deixou Elias abatido também foi que ele se achou sozinho, porque Israel, a maioria tinha se desviado da fé. A maioria tinha ido por caminhos errados, de pecado. Então ele se achou meio sozinho, né? Deu um medo nele assim, puxa, eu estou sozinho, só eu que estou servindo a Deus. E aí, na misericórdia do Senhor, Deus fala com ele e fala assim, Elias, o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí, esse buraco aí? De repente, é a mesma pergunta que Deus está fazendo para você agora, porque Ele te ama e quer que você saia desse buraco. O que você está fazendo aí debaixo dessa coberta?
com depressão? O que você está fazendo aí escondido dos outros? O que você está fazendo aí no seu cantinho que não quer nem conversar com os outros? O que você está fazendo aí, né? Amargurado com a vida e com as pessoas? Para com isso. Eu posso te levantar e eu quero que você faça o que eu tenho para você fazer. Tenho planos para você. Eu quero te usar como instrumento meu para ganhar pessoas para mim, diz o Senhor. Meu amigo e amiga, é assim. Aí Elias estava lá na sua caverna, Deus fala com ele, porque Deus não quer ver nenhum dos seus filhos assim, viu? E Deus fala. Agora, depende de nós obedecermos a Ele. Obedecer a Deus, reagir, nos levantar, depende da gente, não depende de Deus. Porque quando Deus manda a gente se levantar e reagir, é porque a gente tem condições de fazer isso, viu? Às vezes, Deus fala para você através da palavra, ou no seu coração, através da Bíblia, de uma pregação. Deus fala para você, reaja, não se entregue. E você fala, eu não consigo. Olha aqui, é até um pecado, sem saber, né? Ninguém faz isso por maldade, mas a pessoa até peca sem saber porque está contradizendo Deus. Deus sabe o que fala. Se Ele fala para você reagir, é porque você consegue. Deus sabe das coisas, a gente não. Então reaja. Você está passando por uma aflição sentimental, um problema de relacionamento na vida amorosa, na vida sentimental, na vida conjugal. Você está passando por um problema muito difícil? Reaja, levanta a cabeça, vai buscar Deus, não se entregue. Deus tem coisas grandes para você. E sabe, o diabo ele é sujo, ele é enganador, ele quer que você fique desse jeito. É o diabo que quer que você fique aí com depressão, com medo, angustiado, amargurado, entristecido, desanimado, é ele que quer. Deus não. Deus quer que você reaja, porque desanimado e angustiado, né, com medo da vida, Deus não pode te usar e nem pode abençoar você mesmo. Você começa a perder bênçãos até ficando desse jeito. Então, meu amigo e amiga, reaja, porque a Bíblia fala que Elias ele não tinha nada de diferente da gente. O próprio texto você acabou de ler comigo, né? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas a diferença é que quando Deus falou com Elias, ele ouviu, se levantou, reagiu e foi fazer o que tinha que fazer. E Deus o capacitou, e Deus o honrou, e Deus o protegeu. Você acha que vai ser diferente com você? Elias, ele tinha uma aliança com Deus por meio de sangue de animais que eram sacrificados a Deus. Nós estamos numa posição até melhor do que a de Elias, por quê? Porque a nossa aliança com Deus é através do sangue de Jesus. Na época de Elias, o sacrifício de derramar aquele sangue dos animais, né, como símbolo da aliança daquele povo com Deus, era com sangue de animais. A nossa aliança é pelo sangue de Jesus. Imagina só, muito melhor, superior aliança, como diz a Bíblia, né? Então, se Deus honrava Elias porque ele estava debaixo de uma aliança, você não acha que Deus não vai te honrar muito mais? Porque a tua aliança com Deus é com base no sangue de seu próprio filho? Muito mais, criatura. Pode confiar, tá bom? Então reaja, levante, tá certo? Porque Elias teve um momento ali de deslize, né? De fracasso, mas ele, quando Deus falou com ele, ele entendeu, confiou em Deus, reagiu, levantou a cabeça, Deus o sustentou e ele foi fazer a obra que tinha para fazer. E no final das contas ele teve uma recompensa tremenda. Além de alguns milagres que Deus fez por intermédio de Elias, além de Deus ter confirmado as orações de Elias, porque ele levantou a cabeça, Elias ainda foi arrebatado ao paraíso sem passar pela morte física. Talvez você não tenha esse privilégio, né? Mas uma coisa é certa, você tem a sua salvação garantida porque aceitou Jesus, e outra coisa, se você levantar a cabeça e reagir, confiar em Deus e for buscar a sua vitória, Deus vai te sustentar, te fortalecer e te capacitar, e Ele vai começar a fazer com que as suas orações, porque você confia em Deus, sejam respondidas. Repito, justo não é a pessoa perfeita, justo é a pessoa que confia em Deus de todo o coração, mesmo nos momentos de depressão, de tristeza, que não deveria haver, e não deixe haver. Não se acostume com isso, porque não é o normal do ser humano, tá bem? Mas se acontecer, se for o caso que está acontecendo com você, levanta a cabeça, Deus está te mandando hoje, levanta a cabeça que eu te sustento. Fica de pé que eu te dou forças. Fica firme que eu confirmo você. Vai em frente porque eu vou confirmar
essa sua atitude, tá bem? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí pertinho do seu telefone, do seu celular, do seu aparelho, não sei. Quer pegar? Vai lá pegar, para a gente abençoar e você no final beba desta água. Não quer? Sem problema, fique em paz, faz conforme a sua fé. Vamos orar? Levanta a cabeça, tá? E acabando de orar, levante-se, vai fazer o que tem para fazer, vai orar, vai glorificar a Deus, adorar o Senhor, louvar o Senhor, meditar na palavra, é isso daí, tá? Vencer. Oremos. Pai Celestial, Pai bendito, Pai Santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus te damos graças pela Tua presença nas nossas vidas, porque assim como o Senhor foi com Elias, o Senhor é conosco também. Assim como Elias foi confirmado pelo Senhor, porque confiou no Senhor e reagiu naquele momento difícil que ele passava, eu tenho certeza, Pai, que esta pessoa, em dando ouvidos à Tua voz e reagindo, se levantando, ela também será pelo Senhor confirmada com o poder do Espírito Santo. Pai, começa a operar nesta vida um grande milagre, curando as doenças, tirando a fraqueza, alegrando a alma dessa pessoa com a alegria do Teu Espírito Santo. Meu Pai, dando sabedoria e direção para ela. Responde, Pai, a oração que essa pessoa te faz. Essa pessoa que ora pedindo pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, pela sua vida sentimental, meu Deus. Essa pessoa está escravizada por esse sentimento e ela parece que fez da outra pessoa o seu Deus. Parece que sem outra pessoa essa pessoa não vive. Pai, tira esse sentimento enganoso do coração dessa pessoa. Faz ela entender que sem o Senhor ela não vive. E com o Senhor, ela pode ter uma reviravolta nessa situação. Então, meu Pai, toca nessa pessoa para abençoá-la. Te peço, Pai, ouve a oração que essa mãe te faz em favor dos seus filhos. Visita esses filhos, Pai, onde quer que eles se encontrem, libertando das drogas, das más companhias. Meu Pai, protegendo contra todo o ataque do maligno. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor desta pessoa e desta família, protegendo-os de todo o mal. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoe esse copo com água e que no beber desta água ou utilizar desta água conforme a tua direção, que essa pessoa receba o seu alívio, o seu milagre e a sua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, terminamos a oração. Beba da água se você colocou. Medita nessa palavra, levanta a cabeça que Deus vai te confirmar, tá bem? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.